Então, vamos começar essa questão 7 com o enunciado. O diário da autora, como interna de hospital psiquiátrico, configura um registro singular fundamentado por uma percepção que... Então, nessa leitura, a gente já marca o hospital psiquiátrico, né? Porque é um diário que vai estar acontecendo, retratar esse hospital psiquiátrico e é um registro singular, com uma percepção, né, dessa autora. É isso que a gente tem que destacar aqui já no enunciado. Então, agora a gente vai para a leitura. 19/11/1959. Eu a conheci da primeira vez em que estive aqui. Parece-me que é esquizofrênica, caso crônico, doente há mais de 20 anos. Não estou bem certa. Foi transferida para a colônia Juliano Moreira e nunca mais a vi. À tarde, quando ia lá, pedia-lhe para cantar a área da Bohème, Valsa da Museta. Dona Georgiana, recortada no meio do pátio, cantava, e era de doer o coração. As dementes, descalças e rasgadas, paravam em surpresa, rindo bonito em silêncio, os rostos transformados. Outras sentadas no chão úmido, avançavam as faces inundadas de presença. Elas que eram tão distantes. Os rostos rugiam por instantes, irisados e indestrutíveis. Me deixava imóvel, as lágrimas cegando-me. Dona Georgiana cantava, cheia de graça, os olhos azuis sorrindo. Aquele passado tão presente, ela que fora, ela que era, se levando na limpidez das notas. Minhas lágrimas descendo caladas. O pátio de mulheres existindo em dor e beleza. A beleza terrífica que Puccini não alcançou. Uma mulher descalça, suja, gasta, louca, e as notas saindo-lhe em tragicidade difícil e bela demais para existir fora de um hospício. Então, o que a gente percebe, né? É um diário de uma também de uma pessoa, né? De uma mulher dessa autora que, ao que tudo indica, ela também viveu nesse dito hospício, né? Aqui no final, que seria, né? 1959. É interessante a gente perceber, né? Que a reforma psiquiátrica ela ainda não aconteceu, né? A gente percebe que ao longo da história da reforma psiquiátrica ela vai surgir, né, com os ideais do Basaglia na Itália, mas que ela vai ganhar uma repercussão maior a partir da década de 70, né, com os movimentos contemporâneos à própria reforma sanitária. Então, aí, anos 70. Então, se a gente está em 1959, a gente não existe aqui, né, nesse contexto, nessa época, todos os ideais, né, de subjetividade desse indivíduo, né, desse paciente. E, a partir disso, a gente precisa entender que essas pessoas, elas eram vistas, né, como somente os loucos, né, igual no próprio texto coloca, louca. Mas além disso, a gente consegue perceber por esse texto que essa autora, ela já tem uma espécie de vanguarda no sentido de entender o além do louco. O que é esse dito louco tem? O que ele carrega enquanto sujeito? O que ele traz como bagagem? O que ele tem de potencialidade? Né? Então, tudo isso a gente começa a perceber que essa autora ela está querendo dizer isso, né, de uma forma, por meio desse diário, que não deixa de ter um tom um tanto quanto, vamos dizer assim, literário, ou então com elementos aí de expressar por meio da escrita
um pouco de denúncia, né, também sobre essa realidade em que ela mesma pôde vivenciar, né, enquanto também é interna, né, desse hospital psiquiátrico, igual diz o enunciado aqui embaixo. Então tá. A partir disso, a gente precisa entender que a dona Georgiana, então, né, ela está sendo representada, né, ela é representada de um modo além do fato dela ser esquizofrênica. Parece-me que é esquizofrênica, mas não importa. Ela é esquizofrênica, caso crônico, tá. Mas além disso, olha só como que ela está. Recortada no meio do pátio, ela cantava. E era de doer o coração, ou seja, o modo como ela cantava, no sentido de que era muito emotivo, né? No bom sentido, doía o coração, provavelmente porque era bonito o modo como ela cantava, ou então, né, não necessariamente algo que é belo tem que fazer a gente ficar feliz, né? Pode deixar o meu coração doer e isso ter uma expressão dramática, né? E a qualidade é a mesma. Ok. Olha só o que essa dona Georgiana, ao cantar, fazia com as outras, né? Ditas dementes, as outras mulheres que viviam que eram internadas nesse hospital psiquiátrico, elas paravam em surpresa, né? Rindo bonito em silêncio. Vai existir um autor, né? Dentro da reforma psiquiátrica, né? Diversos autores, na verdade, que dizem que a gente precisa escutar esse silêncio desses ditos loucos ou então dessas pessoas que estão internas nessas instituições psiquiátricas. Então, ouvir o silêncio, o que eles têm a dizer sobre eles. Então, aqui aparece também essa transformação, né, e essa expressão desses seres que talvez não têm uma certa individualidade ou capacidade para tomar as próprias decisões. Olha o quanto que eles aí estão mostrando algo diferente da rotina, do cotidiano. Olha o quanto que aqui eles estão transformados, né? O quanto que essas mulheres estão transformadas. Então isso é interessante a gente interpretar também. Sentadas no chão úmido, né? Elas, olha só, estavam inundadas de presença. Quem? Essas mulheres, né? As outras mulheres internas, elas que estavam tão distantes. Olha a diferença que o canto da dona Georgiana fez, né? Então os rostos fugiam, né? Brilhavam por instantes, irisados, indestrutíveis, ou seja, fortes, resilientes, me deixava imóvel. As lágrimas, né? Existe aqui uma sensibilidade dessa autora, né? E então tá, ela vai cantar cheia de graça e colocando um pouco da sua história. E a partir disso, né, existe aqui um modo, né, do canto, da beleza que toca. Toca o quê? Os sentimentos. A sensibilidade da própria autora, né? E existe dor e existe beleza. Olha o paradoxo, né? A beleza terrífica que Puccini, né, provavelmente um artista, Puccini, não conseguiu alcançar, né? Ou seja, ele não conseguiu expressar uma beleza que ao mesmo tempo ela é trágica, uma mulher descalça, suja, gasta, louca. Então, o elemento do louco aqui. E as notas saindo-lhe em tragicidade difícil e bela demais. Bela demais para quê? Para existir fora de um hospício. Ou seja, talvez a beleza dela é tão trágica, né, e difícil e todo de uma intensidade, né, de um lirismo muito grande, que talvez ela só possa de fato ser entendida nesse contexto. Então aqui a gente percebe primeiro uma crítica, né, ao que é esse dito louco.
ao que é, de fato, esse alguém que não tem a oportunidade de expressar para além do hospício. Qual que é a subjetividade que não pode ser expressa para fora, né? Fora desse hospício, na vida cotidiana, no trabalho, nas relações sociais. Então, o que a gente percebe? Uma crítica em relação a essa institucionalização, né? E o quanto que a gente perde, quanto nós dividirmos, segregarmos esses ditos loucos e não deixar expressar a potencialidade, né? O que eles têm que existe aí o outro lado, né? Não é só a esquizofrenia, a patologização desse indivíduo. Enfim, tudo isso pode ser pensado, discutido, e eu quero trazer aqui também não só a ideia de que a resposta, né, tipo, que vai ser letra A, letra B, letra C, a resposta, então, é a letra B, né, pelo gabarito do próprio Enem, redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade, mas além disso, né, a gente pode pensar também que, olha só, a D, ela tem aí um elemento que a gente poderia considerar também como resposta plausível, porque transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar, transfigurar, né, transformar esse cotidiano, que não deixa de ser uma cena cotidiana, e de fato os rostos estão transformados dessas mulheres, né, da internação, e de fato existe também uma emoção por trás, uma subjetividade por trás, né, uma sensibilidade dessa autora. Ok, mas aí por questões, né, de prova e de instituição, o gabarito seria a letra B. Tá, mas além disso, essa questão ela é muito interessante, por quê? Porque ela traz também essa ideia, né, porque eu trago ela, por conta dessa que ela traz, além, né, da interpretação, a questão da reforma psiquiátrica, né, o que valorizar o indivíduo, né, e a sua subjetividade, os seus potenciais. Então, por isso que aqui ela também pode ser trabalhada, né, enquanto questão de reforma psiquiátrica,